profeta irado, o inimigo temível e abominável, uma tempestade devastadora e a surpreendente mensagem de um Deus misericordioso para com o seu povo. O Clube do Livro começa agora. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. E eu tô aqui para te convidar a participar dessa conversa que vai ser muito edificante para você, eu tenho certeza. Afinal de contas, o livro é um clássico. Muito bom o livro. O autor já foi citado aqui algumas vezes no Clube do Livro e com certeza você vai gostar muito. Eu já quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o seu sininho, para que você receba todas as novidades da IPPTV e também do Clube do Livro, na verdade. Receber uma dica aí todo dia sobre uma literatura que vai te ajudar, te acompanhar aí nos momentos no ônibus, no trem, em casa, enfim. A literatura acompanha a gente em todo lugar. Como a gente sempre diz, nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Isso é uma frase do C.S. Lewis e também é o nosso slogan aqui no Clube do Livro. Bom, você que já está aí... Meu Deus, Letícia, qual que é o livro que nós vamos falar hoje? O Profeta Pródigo, do Tim Keller. Isso mesmo. Você já ouviu falar do Tim Keller, eu tenho certeza, e se não, você vai aprender hoje um pouquinho mais sobre o que ele fala sobre Jonas. Isso mesmo. Jonas é a inspiração para esse livro. E para falar comigo sobre esse livraço, eu tô aqui com meu querido amigo Matheus Casimiro. Tudo bem, Má? Tudo bom? Muito bom te receber aqui, um privilégio. Vocês verem que a gente tá igual, ó, a gente tá de jaquetinha verde. Prazer. Parece irmãos, né? Com cabelo enrolado. Cabelo igual, jaqueta verde. Muito bom, a gente nem combinou, tá igual, gente. Então vocês veem que o clube de hoje vai ser especial. A gente não vai cantar, mas a gente vai falar do livro. Então, Matheus, você é casado com a Carol, para quem não te conhece, casado com a Carol. Ele é nosso professor de EBD aqui, inclusive ele tem usado esse livro para dar as aulas aqui para a mocidade. É um gênio não reconhecido ainda. Só que não. Eu tenho o prazer de escutá-lo por várias vezes e, inclusive, as suas aulas são muito boas. Eu não falei isso antes para deixar de surpresa, mas eu gosto muito. A didática é maravilhosa. E, enfim, pela graça de Deus, não vou ficar bajulando ele aqui, porque senão ele vai ficar sem graça. E o Matheus, gente, dá aula. Então, se você quiser ir acompanhar o MP, as aulas da EBD, que tem online também, né? Entra aí no Instagram, entra aí no nosso site, que você vai encontrar aí os meios de se comunicar conosco. Matheus, como que começou a sua caminhada na literatura? Você gosta de ler? Como que ela está inserida aí no seu dia a dia? Cara, assim, eu acho que desde muito cedo, né? Eu acho que a gente teve... Eu sempre tive incentivo, desde muito cedo, dos meus pais de leitura. Sempre gostei de estudar, gostei de ler e depois, na época do colégio, sempre me dedicava a isso. E depois comecei a ler coisas que não necessariamente eram obrigatórias, que eram de interesses, tanto de igreja, que eu tive o privilégio de nascer na igreja já, né? Mas de assuntos. Eu me lembro que um dos primeiros livros nonsense que eu li assim foi sobre maçonaria, por exemplo, que era um assunto que eu tinha dúvida. E aí eu peguei para ler a relação da maçonaria com a igreja. Depois peguei sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, nazismo, igreja. Então, das coisas que eu acho que eu tinha interesse, queria entender e tal. E sempre fui incentivado, porque eu acho que quando a gente está no lar em que isso é incentivado, isso procede. Aí eu fui reparando que de fato gostava da questão, fui me dedicando a isso. A minha vida profissional também sempre foi acompanhada muito dessa parte de estudo. Então, sempre é uma coisa que eu não sei dizer quando começou, né? É uma coisa que já vem desde o berço mesmo. A cultura do lar já, né? Afinal, a Tárcia, para quem não sabe, o Matheus é filho do pastor Arival e da Tárcia. Então, a Tárcia é diretora de escola, né? Da ETEC, e o pastor Arival tem que estar lendo aí para fazer os sermões, né? Então, sempre você vai ter que ter a literatura ali do seu lado no dia a dia, né? E ainda mais dando aula agora, né? Você também dá aula no Mackenzie, né? Pensei que engraçado que quando eu saí da casa dos meus pais, o que mais senti falta foi da biblioteca. Sério? Eu perdi os comentários do meu pai, né, para dar aula. Pai, não deixa eu carregar um pouquinho comigo? Engraçado que lá em casa meu pai faz isso comigo, né? Ele mora em outro lugar, né? Ele e minha mãe são divorciados. Então, meu pai, quando quer o livro, ele fala assim: filha, posso levar esse aqui? Eu nunca mais vejo o livro, né? Ele fala: vou pegar emprestado, mas nunca mais vejo o livro, então tem que ficar na mesma casa mesmo para conseguir ter acesso à biblioteca. E, Matheus,
Essa questão do livro, né? Falando agora do próprio Tim Keller, do profeta pródigo, por que ele carrega esse nome? Eu citei aqui vagamente que é Jonas, enfim, mas por que ele carrega esse nome? Eu acho que foi uma sacada do Tim Keller muito legal de conseguir tecer um paralelo de duas histórias muito conhecidas por nós. Primeiro, que o livro é uma exposição dos capítulos de Jonas. Né? Então, até os capítulos do próprio livro são divididos seguindo a exposição dos capítulos de Jonas. Então, isso é muito legal, porque o começo, né, do capítulo é a narrativa bíblica, do trecho que ele está querendo tratar, tudo mais. E ele tece um paralelo da história de Jonas com a história do filho pródigo. E ele explica isso na introdução do livro, que eu acho que é muito legal, né? Que ele faz o paralelo que muitos outros comentaristas fizeram, que existe uma relação de paralelismo, né, entre o capítulo 1 e 2 de Jonas com 3 e 4. E que ele comenta que o Jonas, que é descrito no capítulo 1 e 2, é muito semelhante ao filho mais novo, pródigo, que foi o filho que abandonou a casa, que se rebelou contra Deus e tudo mais, e que Deus foi, resgata e traz ele para o centro da vontade dele. E o terceiro e o quarto capítulo é equivalente ao filho mais velho, que faz a vontade de Deus, que nunca fugiu, mas que se revolta da vontade de Deus ter sido cumprida, ou da falta de misericórdia de Deus. Né? Então ele tece essas duas analogias, por isso que eu acho que o nome ele associa, né? De trazer a parábola do filho pródigo também, para tecer algumas análises do próprio profeta, né? Do comportamento do profeta. Muito interessante isso, foi uma sacada muito boa realmente do Tim Keller. E eu acho que isso aprofunda a gente na teologia mesmo, né? Conseguir ligar as histórias e relacionar as histórias faz com que a teologia bíblica esteja bem fixa na nossa cabeça e no nosso dia a dia a gente consiga aplicar com mais facilidade, né? Eu acho que esse é o desafio, no final das contas, da EBD, de qualquer estudo que a gente faça, é transpor todo esse conhecimento para a vida prática, né? E eu acho que tem uma coisa que ele consegue, talvez com muito afinco, trazer, assim, com um grau de, assim, com uma sensibilidade muito grande, de a gente entender o contexto do profeta, né? De entender as crises do profeta estando na pele do profeta, sem entender, porque quando a gente, no geral, sabe a história, a gente já sabe, ele vai ser engolido pelo peixe, depois ser vomitado, mas Jonas não sabia que ele ia ser vomitado, né? Então, o momento que ele passou dentro do ventre do peixe, de fato, ele tinha uma angústia de morte, achando que ele ia morrer. Então, você circunscrever, né, as relações, os conflitos que o profeta tinha dentro daquele momento que ele vivia, é um passo muito importante de a gente se identificar com a humanidade do profeta e a gente também conseguir trazer certas coisas de comportamento do profeta, de erros e acertos, e no caso de Jonas tem muito mais erros, o que é muito mais legal, para aquilo que é o nosso contexto, a nossa vida. Né? Porque enquanto você não humaniza os personagens bíblicos, de entender as falhas deles, os pecados deles, os conflitos que eles tinham, os acertos, quanto que eles foram mais bem-sucedidos no relacionamento com Deus e mal-sucedidos, você cria um distanciamento muito grande, né? Você julga muito aquilo que estava acontecendo e tal. E eu acho que o Tim Keller consegue trazer nessa história de Jonas essa sensibilização muito grande da vida do profeta. Isso que é muito legal. Isso traz uma esperança pra gente, né? Porque quando a gente lê a Bíblia com aqueles aspectos que a gente, às vezes, ensina as crianças, né? Erroneamente, de, Davi era o cara, porque Abraão era maravilhoso. Porque a gente só ensina as partes boas dos personagens, a gente cria uma frustração, porque a gente nunca consegue chegar nesse estereótipo que a gente cria, né? E aí eu dando uma lida, né, vendo o Tim Keller falando sobre Jonas, ele mesmo fala, e ele se parece conosco. Então ele sempre traz essa ponte para nossa realidade, né? E de certa forma, o que a gente tem tentado fazer até no próprio espectro da escola dominical, assim, né, assim, na escola dominical a gente está vendo um curso mais abrangente chamado Reis e Profetas, que a ideia é a gente estudar de ordem cronológica a vida dos reis e dos profetas, da época da monarquia do povo de Israel e de Judá. E a gente tem uma grande dificuldade de inserir os profetas que escreveram os livros mais para frente na Bíblia dentro do contexto em que rei eles conviviam. Porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, né? Assim, a ordem dos livros não necessariamente é essa ordem cronológica. E a gente perceber essas relações ajuda você a entender, inicialmente, por exemplo, a cultura que a pessoa tem inserido, quais eram os pontos mais marcantes de conflitos daquela sociedade naquele momento, que Jonas viveu num período do rei Jeroboão II, que tinha uma característica desse reinado, que fez com que ele tivesse uma postura muito mais nacionalista. Aí você começa a contextualizar muito mais a palavra de Deus e a palavra do profeta e a vida do profeta. Isso ajuda muito o entendimento, isso que é muito feliz. E o próprio livro do Tim Keller
traz algumas informações do contexto, né, dele que são muito interessantes. Por exemplo, quando ele é confrontado pelos marinheiros sobre quem você é, né, quando perguntam com a identidade de Jonas, ele se identifica como hebreu. E o que significava ele ser identificado como hebreu naquele momento histórico, naquele contexto, porque a vinculação de ele ser tido como hebreu significava que ele servia um determinado tipo de Deus, como esse Deus era reconhecido por outras nações. Né? Então, às vezes, uma única palavra, dentro daquele contexto, te dá um novo significado da forma de ler, da importância da força daquele contexto. Né? Isso é muito legal. Você começa a ter uma leitura profunda do próprio texto, né? Eu acho que a gente não está acostumado com isso, né? Falando da cultura nossa em geral brasileira, a gente não tem esse costume de interpretar o texto, de cavar, né? De ver o contexto. Mas eu acho até, Letícia, que é um pouco a mais do que isso, porque eu acho que o ponto principal não é tanto a gente ter uma leitura teológica, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com isso, que é importante, não estou querendo dizer que não. Mas você arranjar formas de identificação com o personagem, para você trazer aplicação para a sua vida daquilo que é do personagem, é isso que é o que a função da Bíblia. Né? Quando você se aproxima dessas contextualizações, de entender mais a humanidade daquela pessoa, de certa forma é mais fácil de você trazer para a sua reflexão pessoal. E antes de a gente ter uma exegese perfeita do texto, às vezes importa mais eu ter um ponto em que nesse ponto eu consiga trazer e aplicar isso na vida de uma pessoa, do que eu desenvolver uma tese sobre aquele personagem com a exegese perfeita, entendeu? Então eu acho que esse também é um grande benefício desse livro, né? Porque de certa forma ele contextualiza a vida de um personagem e traz princípios de aplicação que de fato você reflete muito no decorrer do livro, sobre a sua conduta, sobre a sua própria postura. E eu acho que o Tim Keller tem essa capacidade, né, como autor teólogo que ele é, de não ficar discutindo dentro de um campo talvez mais acadêmico e tudo mais, mas de trazer certos princípios muito para a realidade e para a reflexão da vida do crente, né? Que eu acho que esse é o principal desafio da gente. Então, essa questão, a gente trabalha muito cognitivo, né? Eu entendi, fez sentido na minha cabeça, eu compreendi. Mas passar isso para o campo da prática e conseguir aplicar isso na nossa rotina, identificar isso na nossa rotina, identificar isso na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa igreja, é a parte mais difícil, né? E eu acho que cumprir essa parte nesse livro é o que é um grande ganho. Agora, minha pergunta para você é como que é a estrutura desse livro? Porque a gente falou alguns pontos do que ele fala, sobre o que ele fala e como que é essa estrutura do começo até o final. Ele dá uma introdução que eu acho que ele explica um pouco essa relação que existe do profeta Jonas com o filho pródigo, né, já na introdução. Depois ele desenvolve, se não me engano, acho que são 9 capítulos em que ele vai explicando um pouco o texto do livro de Jonas. Ele dá muito mais ênfase ao capítulo 1, porque o capítulo 1 você tem muito caldo ali para tirar, acho que do próprio contexto da fuga de Jonas, então ele consegue explanar um pouco mais o capítulo 1, embora nesses capítulos todos, ele percorre todo o livro, né? E por fim, ele cria 3 capítulos no final, em que ele faz uma análise meio que transversal. Ele pega 3 conceitos, cada capítulo ele pega um dos conceitos, que eu acho que é a bondade, a graça, e como a partir daquilo que ele expôs, ele consegue fazer uma análise transversal de vários desses contextos do livro. Que talvez seja, eu acho que a parte mais rica, porque ele relembra alguns pontos que ele comentou e traz para uma aplicação melhor, né? Então, esses capítulos no final são mais emblemáticos, em que você consegue ver mais o coração do autor, né? Assim, do quanto que ele quer trazer isso para uma aplicação prática e para a reflexão. Eu acho que esse que eu acho que é o ponto mais forte do livro, são os capítulos finais. Então, para você que quer estudar o livro de Jonas, você que ficou interessado, nossa, eu quero estudar mais profundamente esse livro bíblico, você já tem aqui a sua dica de leitura, Profeta Pródigo, do Tim Keller. Matheus já deu aqui um esboço muito bom, mas eu acho que você deveria trabalhar com isso, inclusive. Deu aqui a sinopse, a estrutura de como esse livro é feito, e com certeza é um livro leve. Tim Keller ele tem essa característica de abordar assuntos profundos, abordar contextos profundos, mas de uma forma muito leve, então é muito gostoso de ler, né? Eu quero já convidar você aí, de casa, a comprar esse livro, adquirir esse livro, que vai com certeza
Você vai ter que ler ele várias vezes na sua vida. Quando você estiver fazendo estudo em grupo ou individual, com certeza vai te ajudar. Então, adquira esse livro na editorebron.com.br, que com certeza tem lá, já está no catálogo. Já verifiquei lá, então você pode clicar aí no site que você vai encontrar o seu exemplar. Matheus, voltando aqui para o nosso papo, nervosismo. Eu queria te perguntar qual que foi a aula mais interessante que você deu a respeito desse livro, na EBD, já que vocês estão usando. Eu acho que eu peguei para explicar o capítulo 2, que os outros professores até fazem bullying comigo, né? Porque a ordem dos capítulos, elas são aleatórias, né? Eu não escolho o capítulo que eu vou dar aula. Então a gente vai seguindo uma determinada sequência e tal. E eu, geralmente, nesse ano, eu peguei vários capítulos bons. Tem hora que você pega só capítulo ruim, e esse ano eu peguei vários legais. E eu peguei o que eu gostaria mesmo de estudar, que é o capítulo 2 de Jonas, que é quando ele é engolido, de fato, pela baleia. E ele passa pelo processo de... A primeira vez que ele que ele ora com Deus, né? E o exercício que eu fiz na hora de estudar, e isso que eu acho que eu entendo que é o principal. Eu acho que cada professor ele tem o ponto de ver como é que o texto fala para você, né? Porque senão você não consegue dividir esses aspectos na sala. Mas de entender a realidade do porque o meu período começava com Jonas no barco, né? Depois que eles jogam sortes e que indicam nas sortes que o problema do pecado, da tempestade, era do pecado de Jonas, eles falam, bem, então o que a gente vai fazer, né? E eu fico imaginando, e o Tim Keller até sugere isso, né, o contexto do Jonas no meio de uma tempestade, do pânico que se tinha e da sugestão de se jogar ao mar. E eu acho que na perspectiva dele, né, e talvez o sentimento dele de pânico era muito grande, de medo. De repente ele morrer afogado, né, de ele sucumbir àquelas ondas todas, o desespero que tem. Tanto que ele nunca se jogou no mar, ele pede para jogarem. Talvez até porque eu acho que ele por si só não iria, né. E depois, na hora que ele cai na água, a tempestade para. E aí depois tem a narrativa, dá um zoom nos marinheiros que falam que os marinheiros reconhecem que, de fato, ali havia, assim, aquele Deus era o Deus de verdade, né? Que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, eles fazem sacrifício e adoram a Deus. E Jonas fica, então, no mar quando ele passa a ser engolido. Não dá para ver que Jonas viu que esses marinheiros reconheceram, né? Ele já estava no mar. Então, essa narrativa, quando vai para os marinheiros, não dá para... Jonas possivelmente não teve conhecimento que eles tiveram esse sacrifício naquele momento. Mas Jonas viu eles orarem ao Deus verdadeiro. E para um cara que estava fugindo de Deus porque queria que a palavra de Deus se mantivesse no meio e no seio do seu povo e nunca fosse para um povo ímpio, aquilo já deve ter sido a morte, né? E ele ter se jogado ali, depois, enfim, uma baleia engole o cara. E a gente até teve recentemente uma baleia que engoliu um cara, né? Que passou segundos na boca e o cara falou que os segundos que ele passou na boca do cara foram desesperadores até que a baleia jogou ele fora e tal. Cara, Jonas passou 3 dias e 3 noites num ventre de um peixe. Em que o departamento infantil, quando a gente tem essa aula, tem até representação dele com a luzinha lá dentro. Deve ter sido horroroso, com o cheiro do ventre do peixe, com a angústia de lá, imaginando que ele poderia ser corrido o tempo todo, dele ter lutado para sair da barriga, de ele não ter achado saída para isso. E ter ele passado 3 dias e 3 noites, que deve ter sido uma eternidade na referência dele. E, ironicamente, ser o único momento em que ele depois se dirige a Deus. E é simbólico ele se dirigir a Deus, porque ele passou dias fugindo. Né? E quando você vê o teor da oração dele, e você circunscreve o conteúdo da oração dele nesse contexto, você se sensibiliza muito mais com as palavras que ele fala ali para Deus, né? E o que o Tim Keller coloca, e que eu acho que é uma sacada interessante de a gente entender, é que a fuga, na verdade, não é o ponto principal da consequência da relação de Jonas com Deus, ele é a consequência. A causa, né, do porquê Jonas agiu como agiu tem a ver talvez com o nacionalismo que ele tinha, de ele não querer dividir a palavra de Deus ali, e de ele entender que, dele duvidar da vontade de Deus. De Deus ter mandado ele fazer uma coisa, ele falou, bem, o Senhor mandou isso, mas de repente a minha vontade, não sei, eu discordo dessa vontade, não sei se é tão legal isso. E você ter desconfiança que a ordem e da vontade de Deus para a sua vida, ela de fato é a melhor. Ela de fato é a boa. Então, a crise de Jonas com Deus é uma crise da bondade, de ele não entender a bondade de Deus,
na hora que Deus manda ele compartilhar a palavra com um povo que era ímpio. E não era qualquer povo, né? Os assírios eram os inimigos mortais daquele contexto. Né? Era um povo extremamente cruel, era um povo, como hoje o Tim Keller até circunscreve nesse contexto, como terroristas. É como você pedir para os Estados Unidos, no ano de 2001, sair do lado deles para ir pregar para o Iraque. E achar que o povo ia com alegria. Não ia, né? E foi o povo que depois dali a alguns anos sucumbiria, né? Samaria sucumbiria na mão desse povo. E com requintes de crueldade, né? Então, assim, Jonas tinha todos os motivos do mundo, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista humano, para entender que não era o ideal Deus ter mandado ele pregar ali, né? Então, a crise de Jonas era a crise da bondade de Deus. É de entender que a vontade de Deus era boa. E que a vontade que ele tinha de não fazer isso era melhor do que a vontade de Deus. E que é uma crise que a gente passa. Sim. Né? Então, possivelmente, eu espero que ninguém de forma consciente faça isso, né? Nós crentes, de forma consciente a gente não tem esse raciocínio. Mas se a gente reflete um pouco sobre a nossa própria postura, né, e a nossa própria condição de reação em diversos quesitos, a gente vê que a gente tem uma reação muito semelhante em muitos casos. Sim, a gente foge de Deus o tempo todo, né? E eu acho que de a gente não entender a bondade de Deus, não entender aquela vontade expressa de Deus como uma vontade boa. E a gente entra em crise muito com isso. Né? Eu acompanhei muitos amigos que sofreram por causa dessa questão pandêmica e do sofrimento da saúde, de perder entes queridos, de tudo mais, e a pessoa coloca assim, desculpa, eu não vejo a bondade de Deus nisso. E a pessoa entra em crise, de fato. Quando a gente não vê a bondade de Deus, isso leva a um colapso, né? Isso leva a uma crise com Deus. Que, de certa forma, foi o que Jonas passou. E que ele fugiu, né? Foi a forma dele conseguir lidar com a questão. Coisa que, por vezes, a gente faz. A gente pode não fugir fisicamente, mas a gente vai vendo no próprio texto as várias dimensões da fuga de Jonas, né? Jonas foge primeiro fisicamente, depois Jonas tá uma tempestade, ele dorme, ele foge emocionalmente, ele não queria se envolver com aquelas pessoas. O Tim Keller chega a citar isso, né? Depois ele foge espiritualmente, porque ele não quer revelar qual era a ascendência dele, de onde que ele vinha, quem era o Deus dele. Ele tem vários níveis de fuga, né? Que são níveis que a gente também tem, né? São muito humanos, né? Do nosso própria reação também. Eu acho que a gente tem que estar disposto, né, nessa leitura toda da realidade de Jonas, estar disposto a interpretar a nossa própria realidade, né? Em que nível a gente está dessa fuga? E em que nível a gente se coloca nesse período? É confrontador. A gente vai se confrontar durante a leitura, mas é algo benéfico, porque quando você chega na raiz do problema e você vê a resolução que o próprio Deus tem, e você enxerga a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, isso muda a nossa realidade, a nossa perspectiva, o direcionamento das nossas energias, né? Então, essa leitura do Tim Keller e trazer isso para nossa realidade, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente coloca o texto bíblico como algo muito distante, né? A gente coloca assim, quando que eu vou parar na boca de na barriga de um peixe, né? Quando que isso vai acontecer comigo? Não vai acontecer. E ok, não vai acontecer, mas entender que a realidade do coração dele é a mesma realidade do nosso coração, por diversas vezes. E eu achei interessante que eu lembrei de uma aula agora que eu tive na teologia, né? O professor falando sobre o status que Jonas tinha, né, na época. Ele era um profeta bem visto. Então, ser o cara que ia pregar para os inimigos, que eram tão ruins... Eu me colocando no lugar de Jonas, como o próprio Tim Keller desafia a gente fazer, eu acho que eu agiria muito igual a ele. E a oração de Jonas, na barriga do peixe, termina falando o seguinte, ao Senhor pertence a salvação. É um reconhecimento muito doido. Obviamente, depois ele entra em toda a crise que a gente vê nos capítulos 3 e 4, que a gente vai vendo também que o processo de arrependimento de Jonas não é instantâneo, né? É um processo gradual, como também ocorre muitas vezes em nós, né? Quando os pecados são muito arraigados em nós, a gente não arrepende de uma hora para outra, a gente vai tendo constantes o tratado do Espírito Santo para a gente ir largando aquilo, né? Mas o reconhecimento intelectual de Jonas naquele momento de que ao Senhor pertence a salvação é o ponto da cura do pecado dele, né? De entender que não sou eu que decido quem deve ser salvo ou não, né? E naquele contexto que ele vivia
era o reconhecimento da essência do pecado dele, né? Da crise do pecado dele, do centro da questão, né? Eu acho que esse que é o ponto. E da soberania de Deus, né? Sobre aquilo tudo. E reconhecer que o real caráter de Deus diante de tudo aquilo. Eu quero dar uma interrompida aqui na nossa conversa, tá muito bom. Mas vou dar um respiro para você que tá recebendo várias informações sobre Jonas e tá aí se remoendo no sofá. Eu quero te convidar a saber mais sobre a IPP Play. Você quer assistir esse programa novamente, maratonar o Clube do Livro? Então você tem novidades aí. Roda IPP Play. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Bom, agora você já sabe onde encontrar esse vídeo depois, assistir, compartilhar o link e com certeza vai te ajudar aí IPP Play com todos os serviços que você precisa para saber das novidades da nossa IPP TV. Matheus, eu tenho aqui a nossa deixa, né, para o final. Passou muito rápido o tempo, ainda acho que o Clube do Livro dá para durar o dia inteiro. Mas qual que foi... O que você tirou para sua vida pessoal desse livro? O que mais te marcou? O que você acha relevante para as pessoas dessa literatura? Eu acho que tem dois conceitos que eu acho que o Tim Keller traz, que são muito legais de ver, de serem reparados, né, na leitura. A primeira questão é sobre a gente, por vezes, se colocar na mesma situação de Jonas, de entender que tem grupos que não são merecedores de ouvir a palavra de Deus. Parece loucura a gente pensar isso, mas o nacionalismo de Jonas fez com que ele pensasse desse jeito. Por vezes a gente consegue ver isso às vezes em outras realidades, como por exemplo Israel e Palestina, que Israel acha, por exemplo, que a Palestina não seria nunca digna de receber a palavra de Deus, talvez seria um contexto análogo, vamos dizer assim. Mas a gente, por vezes, na nossa vida, a gente acha que tem pessoas que são menos dignas da palavra de Deus, né? A gente entende que tem nichos sociais do nosso convívio, que você fala tanto assim, aquela pessoa tem tudo para ser crente, só falta aceitar Cristo. Em outras pessoas você fala assim, não, olha, aquela pessoa nunca, ali Deus nunca vai tratar, nunca vai salvar. Né? E a gente traz esse peso que Jonas teve no nosso convívio várias vezes. Eu acho que um outro aspecto tem a ver com a questão da justiça social, que é talvez um ponto mais polêmico, né, que tem do texto do Tim Keller, que tem muitos debates em cima disso, mas o ponto é que Deus se incomodava com a maldade que havia em Nínive. E Deus se incomoda com a maldade. Se Deus se incomoda, a gente deve se incomodar. Sim. Com o mal, com as pessoas sendo extremamente malévolas, né? E isso, de certa forma, tem que ser parte da nossa luta como crentes. A gente combater essa perspectiva, combater esse olhar. E a gente tem um olhar muito mais sensível, a gente tentar apregoar uma justiça social no nosso contexto, sofrer com os que sofrem, trazer a justiça de Deus para aqueles que são opressores. A gente se incomodar com a opressão, com as pessoas que são injustas, e a gente lutar por uma realidade melhor.
de a gente entender o contexto do país em que a gente está, né, das pessoas que são nossos irmãos e vivem no mesmo contexto que a gente. E, de certa forma, a gente lutar para que essa realidade de injustiça mude. Muito bom. Perfeito. Melhor aplicação impossível. Então, o nosso tempo está acabando aqui no Clube do Livro. Eu quero te convidar a saber mais sobre essa literatura, lendo, obviamente. O Clube do Livro fica por aqui, mas a gente se encontra mais pra frente. Tchau, tchau.